Glória a Deus. Estevão, o diácono. Como base bíblica, vamos estar lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 e 9, e também vamos estar lendo capítulo 7, versículo 55. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Versículo 55 do capítulo 7. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar aqui, é claro, citando mais algum versículo, e não vamos trazer aqui como contexto o grande e maravilhoso discurso de Estevão. Mas nós queremos ressaltar aqui os desafios, as adversidades e que se levantaram contra esse homem, esse personagem da Bíblia chamado Estevão, diga-se de passagem, o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro mártir cristão. E nós podemos entender que Estevão também tipifica a igreja. E quando nós falamos da tipificação de Estevão para com a igreja, nós devemos dobrar a atenção ao ouvir essa palavra poderosa. A palavra Estevão significa o que tem uma coroa ou ainda coroado. E a função que Estevão foi levantado foi a função de diácono, uma posição inferior ao sacerdote, aquele que serve. E nós sabemos aí, como vimos aqui, que lá no capítulo 6, verso 3, diz a Bíblia: escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós queremos aqui trazer alguns detalhes sobre o caráter, a vida de Estevão e o porquê de tamanha perseguição, levando o Estevão até o martírio. Nós sabemos que ele era de boa reputação, como nós ora lemos. Nós sabemos que ele era cheio do Espírito Santo e nós sabemos que ele era cheio de sabedoria. Se nós, olhando a sua reputação, olhando uma vida cheia do Espírito Santo, olhando uma vida cheia de sabedoria, por que então o Estevão foi apedrejado? Cabe aqui essa colocação. Por que então? Será que aqueles senhores, aquelas autoridades, aquelas pessoas importantes da época que estavam em evidência, não gostaram que estava na vida de Estevão o Espírito Santo, que estava na vida de Estevão a sabedoria? Será que eles queriam que estivesse tudo isso na vida deles e não estava? E por isso, por inveja, foi que entregaram a Estevão? Ou será que foi o discurso de Estevão? Ou será que foi as maravilhas que Deus operava através de Estevão? O que aconteceu? Aleluia! E nós vamos ver aqui, na pessoa de Estevão, a figura da igreja. Lá no versículo 6, verso 8, capítulo 6, verso 8, diz a Bíblia: Estevão era cheio de fé, de poder, de maravilhas, e operava grandes sinais entre o povo. Fé, poder, maravilhas, sinais. Tudo isso. Mas por que apedrejá-lo? Se estava na vida dele a fé, se estava na vida dele o poder, se Estevão estava fazendo maravilhas, se Estevão estava fazendo sinais, por quê? Eu passo a entender que eles fizeram toda essa maldade com Estevão porque não estava na vida deles. Eles não tinham essas qualidades. E quando nós vimos isso aqui, essa perseguição tamanha, nós vimos essa revolta tamanha contra a vida de Estevão, o apedrejamento a Estevão, nós podemos ver que a história se repetiu. Fizeram isso com João Batista, quando João Batista confrontava as ideias,
Fizeram isso com Jesus, quando Jesus confrontou as ideias. E agora vem Estevão pregando, confrontando, mesmo que fizesse sinais e maravilhas, eles queriam ver Estevão pelas costas, eles queriam ver Estevão morto. Lá no versículo de número 9, olha o que diz a Bíblia: levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, ou dos libertinos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e eles discutiam contra Estevão. Quem estava contra Estevão? Os libertinos, que eram verdadeiros pensadores liberais. Esses aqui, que citamos aqui, eram os grandes formadores de opiniões naquela época. Eles tinham grandes conhecimentos, muitos estudos. Os sirineus, por exemplo, eram gente grande da África. Os alexandrinos, eles eram entendidos do grego, moravam em Alexandria, e ainda tinha os da Sicília e os da Ásia, todos eles com os olhos fitos em Estevão. E eles não queriam saber se Estevão estava com poder, eles não queriam saber se tinha maravilhas, se tinha sinais, se Estevão estava cheio do Espírito Santo. Não, eles estavam entendendo que Estevão estava se destacando. E quando se destaca, é que nem prego, tem que levar a martelada. Lá no versículo 10 diz a Bíblia: não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Não podiam resistir à sabedoria. Quando nós olhamos aqui a palavra sabedoria e o Espírito Santo, nós podemos entender que sabedoria está destacada do Espírito Santo. A sabedoria aqui significa um conjunto de conhecimentos que Estevão tinha. Além do mais, a unção e a graça do Espírito Santo. Quem tem conhecimento, quem adquire conhecimento e quem é cheio da graça, não pode ser resistido. Ninguém pode resistir, ninguém pode com um homem desses, a não ser que o matem. E aí nós vamos ver a história se repetindo com João Batista, com Jesus, com Estevão, e prontamente se repetiu com a igreja primitiva sofrendo uma grande perseguição. Haja vista a igreja da época de Cristo, o ano 70 mais ou menos, onde foi queimado ali, derrubado ali o grande templo, foram os judeus, os acusados, os judeus cristãos acusados de fazerem toda aquela sedição, foram perseguidos, aonde aconteceu a primeira diáspora. E ali nós podemos ver a história se repetindo. Se destaca para você ver. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de sabedoria, saiba mais, descubra mais para você ver. Essa história então não irá se repetir. Diga-se de passagem, nós estamos esperando aí as coisas acontecerem, tudo está convulsionando, se preparando para o surgimento do anticristo, para o retorno de Jesus nos ares e uma grande perseguição sobre a igreja, quando então o nome do Senhor Jesus será glorificado no resgate dessa igreja. Oh, aleluia! Digo de passagem, igreja invisível do Senhor. Lá no versículo de número 11, subornaram só a si mesmo, irmãos. Somente com mentiras é que pode ser derrubado um verdadeiro homem de Deus. Lá no versículo de número 12, agitaram o povo, os líderes, os religiosos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os mestres da lei. Olha só, quanta gente se levantou, o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, além dessa turma toda aí, chamada Sinagoga dos Libertinos, além dessa turma toda aí de religiosos e mestres, todo o povo com mentiras, somente através de mentiras e testemunhas falsas, como está lá no versículo de número 13 do capítulo 6 de Atos, falsas testemunhas, é que pode ser derrubado um verdadeiro homem de Deus, porque ninguém resiste ao poder que está na vida de um verdadeiro homem de Deus. E eu pergunto mais uma vez, por que tanta perseguição a esse personagem Estevão aqui? E eu venho te dizer, porque ele se destacou, porque ele era cheio do poder e autoridade de Deus,
cheio de sabedoria. Aleluia. E pode ter certeza, quando a sabedoria de Deus, quando o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua igreja, digo, da igreja invisível do Senhor, pode ter certeza, se levantarão muitas perseguições e lutas, e aí descobriremos quem é e quem não é de verdade cristão para a glória do Senhor. Lá no versículo 15 de 6 de Atos, então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando ou fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mesmo vendo o rosto de Estevão como o rosto do anjo, apedrejaram o homem, mesmo olhando, mesmo testificando todo o poder de Deus na vida do homem, não podendo negar que Deus estava na vida daquele homem, mesmo não podendo negar que aquele homem era sábio, mesmo não podendo negar que Deus era com aquele homem, eles se levantaram contra aquele homem de Deus, aleluia, vendo, aleluia, a manifestação no rosto de Estevão. Mesmo assim, eles decidiram perseguir, mentir, caluniar, aleluia, subornar, aleluia, contra Estevão. Lá no capítulo 7, versículo 54, diz a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, eles ouviram o discurso de Estevão e se iraram cada vez mais. E diz que se iraram nos corações, no seu sentimento. Aqui podemos ver toda a inveja daquele que não tem Deus, toda a inveja daquele que não tem a graça, toda a inveja daquele que não possui uma vida separada com Deus, perseguindo aquele que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Após o discurso de Estevão, a ira e ranger de dentes. E lá no versículo 55 de Atos dos Apóstolos, ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Em meio à morte, diante da morte, continuava cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Em meio ao seu maior desafio, cruzando o vale da sombra da morte, ele ainda estava cheio da glória. Ele ainda estava cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Eu venho dizer um ditado aqui que eu carrego comigo. Aquele que não alcança a graça de um verdadeiro cristão, acaba por persegui-lo. Essa é a história do cristão, essa é a história da igreja que se aproxima. Aleluia! E nós estamos vendo aí muitas coisas ao nosso derredor, inclusive homens ensinando a ser igreja uma sociedade e não igreja, ensinando que igreja deve ser relacionamento e não renúncia, ensinando que igreja deve ser clube e não aquela palavra que Jesus diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Igreja não é janta, não é confraternização, ainda que todas essas coisas sejam salutares, ainda que sim, mas igreja não é nada disso. E olha, digo aqui, irmãos, que as coisas estão cooperando para a volta de Cristo, e Jesus não vem antes que venha uma grande perseguição sobre a igreja. E aí nós vamos ver aqueles que estão verdadeiramente preparados ou aqueles que viviam uma vida social dentro da igreja. Estude Mateus 25, a palavra das 10 virgens, e você vai ver ali 3 tipos de igreja: a igreja distraída, a igreja descuidada e a igreja despertada, que dará o grito da meia-noite. Oh, aleluia! Lá no versículo 56 do capítulo 7, diz a palavra do Senhor: eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. Versículo 58, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Gritos para não ouvir mais, bravejos para não ouvir mais a palavra de Deus. Se a palavra é revelada de Deus, a palavra revelada de Deus incomoda muita gente.
A palavra de Deus incomoda muita autoridade. A palavra de Deus revelada incomoda muitos líderes. A palavra de Deus revelada incomoda o sistema como um todo. A palavra de Deus revelada, ela confronta o pecado. A palavra de Deus revelada, ela traz à tona o que está escondido. Diz a palavra que eles não queriam ouvir mais e por isso gritavam. No versículo 58, expulsando Estevão, expulsaram a Estevão e apedrejaram a ele. E eu glorifico o nome do Senhor, porque lá no versículo de número 56, diz a palavra do Senhor que o Estevão diz: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Diz a tradição judaica que a posição para estar em pé significa dizer aquele que recebe o outro em sua casa. Jesus estava prestes a receber Estevão na sua própria casa, e por isso que Estevão, tão cheio de graça, tão cheio do Espírito Santo, foi recebido em pé pelo nosso Senhor Jesus, quando ele entrega o seu Espírito. Aleluia! Lá no versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, já apedrejado, já vituperado, já em ânsias da morte, Estevão fala: não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Mesmo na morte, um verdadeiro homem de Deus gera vida. Mesmo na morte, ele gerou esperança. Estava ali um tal de Saulo, converteu-se a Paulo. E quem foi Paulo? Porque Estevão não pediu justiça, pediu clemência, pediu o perdão. Estevão, queridos, é um tipo de cristão. Estevão no coletivo é um tipo de igreja. Vai vendo, vai observando, estude a palavra de Deus e você vai ver que quando a igreja de Cristo se levantar com a palavra revelada de Deus, se formará então uma grande perseguição contra a igreja e os cristãos de verdade. Porque cristão social nós estamos cheios, mas cristão de verdade sabe o que é sofrimento, sabe o que é desafio e não cai na primeira adversidade e não cai na primeira luta. Verdadeiro cristão sabe que o que lhe espera ali na frente são desafios que esta vida, o mundo e o inimigo nos oferece. O verdadeiro cristão sabe que nós devemos confiar no único Cristo que nos receberá de pé quando nós entrarmos nas nuvens, quando ele vier buscar a sua igreja. O primeiro mártir cristão, lembre-se, Estevão tipifica a igreja. Aleluia. O Estevão oferecia perigo. Estevão trouxe o pecado à tona. Estevão pregou a Jesus. Toda vez que se oferece perigo ao sistema, toda vez que se oferece perigo condenando o pecado oculto, toda vez que se confronta com a verdade, aí, queridos irmãos, estamos nos dirigindo ao martírio, estamos nos dirigindo a Cristo Jesus de uma forma tão espetacular e gloriosa. Ainda que seja difícil a nossa compreensão, é para lá que nós estamos indo. No nome de Jesus é glorificado. Aprenda uma coisa nessa noite: igreja não é festa, igreja não é clube, igreja é lugar da manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só se manifesta onde há santidade, onde há compromisso real com Deus, onde a evidência maior é o Evangelho de Cristo, a verdade apontando o pecado. E o nome de Jesus é glorificado. Entenda, querido irmão, que igreja é algo sério. Entenda que igreja está se preparando para ter um encontro com Cristo nos ares. Ninguém se prepara trocando carros novos todos os anos. Ninguém se prepara fazendo desfile de moda dentro da igreja. Ninguém se prepara desfrutando de uma vida de conveniência, luxúria, se locupletando. Ninguém se prepara desse jeito para ter um encontro com Cristo.
A nossa preparação é o Senhor que nos oferece, e para tal, muitas adversidades, muitos desafios, muitos motivos de oração o Senhor Deus nos dá. Portanto, se você que está aí do outro lado, por algum motivo ou outro, tem derramado lágrimas, saiba que tudo isso é um preparo de Deus para a tua vida, para te conduzir até as mansões celestiais na vinda do Senhor. As coisas vão ficar difíceis por aqui, meu irmão. As coisas vão ficar terríveis por aqui. Nós já estamos observando e vendo o espírito do anticristo, aleluia, quando não se prega mais a palavra como tem que ser pregada, quando se prega a palavra só de bênção, quando se prega a palavra só de prosperidade, ainda que isso seja natural, mas tudo que nós queremos dizer aqui é que o povo precisa abrir os olhos, porque o anticristo, acreditamos, por um conjunto de conveniências, por um conjunto de coisas que estão acontecendo na terra, nós já acreditamos que o anticristo já está palmilhando esta terra. O anticristo é um homem que deixará ser usado pelo demônio, pelo próprio Satanás, fará coisas terríveis, e nós, conhecendo a Bíblia, sabemos de tantas e quantas particularidades ele fará, e irá pronunciar, e irá se dirigir de tal maneira, entre elas uma falsa paz. Aleluia. Nós estamos vendo igrejas pregando paz, mas a igreja não é lugar de paz, a igreja, mas a igreja não é para paz, é para guerra, é para confrontar o pecado. Irmãos cheios de vontade, de autoridade, como Estevão, dizendo e falando de Jesus no seu trabalho, nas ruas, aonde quer que esteja, correndo o risco de perder o seu emprego, correndo o risco de perder os amigos. Perca tudo, mas não perca a salvação, meu irmão. Perca tudo, mas não perca a sua dignidade, a sua entrada nos céus. Aleluia. Não perca a vida eterna com Cristo. Perca tudo, mas não perca uma posição na glória com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.